De volta com o programa No Mundo do Trabalho, conversando com Roberta Leal sobre o Supera. E aí a gente estava aqui conversando e perguntei para ela assim, né, como é que você conheceu o Supera? É bom saber que existe brasileiro fazendo coisa muito boa. Quer dizer, a gente sabe que sempre tem, mas precisamos divulgar. Verdade. Mas, né? Conta essa história pra gente. Esse brasileiro é um sujeito extremamente empreendedor e criativo. E criativo, né? Até porque a gente é demandado a isso, a gente precisa treinar, né? Então, eu brinco sempre que, na verdade, eu não encontrei o Supera. Foi o Supera quem me encontrou. Né? Eu tenho um sócio, né? E foi ele quem achou o Supera. Né? Ele estava procurando uma outra atividade para diversificar um pouco as atividades que ele já realiza. Né? Ele é um profissional de saúde, assim como eu também. Né? E aí achou o Supera, né? Se encantou pela metodologia e saiu em busca de alguém, né, que pudesse dividir com ele essa ousadia, esse empreendimento. Né? Ele queria alguém mais próximo da educação, né, porque não se sentia muito aproximado com isso. Né? E aí ele propôs a parceria para uma amiga comum. Na verdade, nós nem nos conhecíamos. Né? Para uma amiga comum que estava num outro momento, falou, não, para mim não, mas eu acho que eu conheço alguém que é quem você está procurando. Né? E aí a gente se conheceu, entrou em contato, ele me passou todos os links, né, toda a informação sobre o site, eu li aquilo avidamente, achei fantástica a iniciativa, né? Falei, poxa, é tudo realmente que eu acho que precisa, que é importante e necessário para as crianças, né? Para as pessoas como eu, né? Envelhecendo e que querem envelhecer com saúde, mantendo uma vida ativa, saudável. Né? Então, eu estive em São Paulo, em São José dos Campos, conheci a sede, né, da empresa, conheci a escola piloto e toda a equipe pedagógica que treina, fiz o treinamento de educador e falei, pô, fantástico, estou dentro, totalmente. Né? E aí, uns 8, 9 meses depois, a gente inaugurou a nossa unidade. Que fica localizada onde? Ela fica ali na Rua Heitor de Moura Estevão, na Rua do Castelinho, né? Número 193, tá? Quiser ir lá conhecer, fazer uma visita. Acho que Caio já vai botar aí pra gente. O telefone é 2742-6122, né? E quem tiver interesse, curiosidade, pode acessar o site, né? www.metodosupera.com.br e lá vai ter um pouco dessa história que eu contei, depoimentos de alunos, de pais que foram já beneficiados pelo Supera, né? Porque como uma franquia que já existe há mais de 10 anos e está espalhada por todo o país, com mais de 160 unidades, né? Já ajudou, né? Contribuiu positivamente para a vida de muitas pessoas. Né? Tem algum jogo no site, alguma coisa que o aluno possa conhecer? Tem, no Supera Online, né, você pode jogar alguns jogos, você faz um cadastro e você tem uma parte lá que você joga, né, para você conhecer um pouco dessas ferramentas. Né? Pode acessar o superonline.com.br, né? E se cadastrar, você vai poder utilizar alguns jogos, sim. Agora, Roberto, você estava falando assim, as metas são individuais. Isso. Não necessariamente numa turma, todos vão estar no mesmo nível. A meta é minha, diferente da sua, diferente da do meu colega. Né? Aí, esses níveis... por exemplo, vão até quando? Você tem o do idoso, você tem do pessoal que está fazendo vestibular, que é como você falou, até mesmo os concurseiros, tem a criança que está entrando agora com 6, 7 anos. Até quando essa criança ou esse adolescente, ele pode chegar no Supera? Olha, isso quem vai determinar é ele, né? A gente... Tem tempo cada nível? Quando a gente recebe um aluno novo, né? A gente estabelece inicialmente um prazo de 18 meses, né? Um combinado de 18 meses, e esse material que ele adquire, ele dá conta desses 18 meses. Porém, isso é um tempo médio, estimado, né? A gente está falando de metas individuais, né?
Então, esses 18 podem ser 20, 21, 22, ou podem ser 15, 16, 17, 14, né? Então, se eu consigo, né, ultrapassar aqueles desafios num determinado período de tempo e eu quero continuar meu treino cognitivo, né, eu posso adquirir mais algumas apostilas, poucas, juntar ao material que eu já tenho, né, e continuar. E aí, assim, existem uma série de estratégias. Eu posso utilizar aquele material, diminuindo o meu tempo, por exemplo, né? Eu posso ir melhorando a minha performance de várias formas, né? O desafio é contínuo. Então, assim, existe jogos, né? A gente joga de um jeito essa semana. Ah, na próxima semana vamos jogar... Ah, mas esse jogo de novo? Não, mas aí agora a gente vai introduzir uma nova regra, um desafio maior. E aí a gente vai utilizando, às vezes, o mesmo material, porém com um desafio crescente. Então, esse treino, ele não acaba. Né? Essa melhoria da performance não acaba nunca. Né? Então, é o aluno que vai dizer quando é que ele vai querer sair, parar ou continuar, né? Até achar cada vez mais os seus limites, exercitá-los, né? Ampliá-los, na verdade. E né? qual o papel do educador em sala, com 9 jovens, assim, em níveis diferentes? Como é que é isso? Olha, né, o papel do educador, como sempre, é fundamental, né? Mas, cada vez mais, né, no modelo da metodologia Supera, ele é um mediador da aprendizagem, né? Ele é extremamente bem preparado na metodologia. Então, nosso educador, quando ele entra, né, para o Supera, ele vai para São Paulo, né, ele fica lá por 2 semanas, inicialmente, numa imersão total, um treinamento de 8 até as 6h30 da tarde. Eu sei porque eu fiz esse treinamento de segunda a sábado, só tem um domingo de folga, né? Então, ele recebe aquela primeira informação sobre o método, ele retorna para as suas unidades, mas ele continua com o seu treino permanente. Então, ele tem as horas semanais em que ele precisa praticar as ferramentas, ele tem as supervisões com a Coordenação Pedagógica Nacional. Existem as reuniões pedagógicas nacionais que são semanais, sempre às segundas-feiras de manhã. Quando eu vim para cá, eu deixei meus educadores iniciando na reunião pedagógica nacional. Então, assim, o papel do educador é fundamental, né? Porque ele, como mediador, ele necessita conhecer profundamente a metodologia, né? E como educador, ele precisa ter ferramentas e estratégias para mediar esse momento da aprendizagem, né? Para mediar o momento da dificuldade, motivar aquele aluno a vencer aquela dificuldade, auxiliá-lo em alguns momentos com orientações e dicas para que ele possa vencer, mediar em relação ao grupo aquilo que é importante, aquilo que é comum, né? E nos nossos roteiros de aula, ao final de cada aula, há sempre um momento onde o educador questiona ao grupo o que a gente trabalhou hoje, né? O que a gente desenvolveu hoje aqui com essas atividades? E onde é que a gente utiliza isso na nossa vida? Né? Então, assim, eu vou sair daqui, eu vou levar isso para onde? De que forma, no meu cotidiano, eu vou fazer uso disso que a gente trabalhou aqui? Né? Então, o papel do educador, como sempre, é um papel fundamental. E até porque para ele inovar também, já que a gente está falando de inovação. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí, o grupo de idosos, fala um pouquinho como é que é a turma do grupo de idosos. Olha, a gente tem mais de uma turma, né? Até porque a gente já tem quase 100 alunos. Então, a gente tem diversas turmas, né? Então, eles são muito alegres, eles são extremamente animados. É o mesmo material, assim, numa turma, você tem, como eu te falei, eu tenho, por exemplo, na turma de quinta-feira... Não, assim, dos idosos é o mesmo material de quem entra, uma criança ou um jovem? Não, o material, os kits infantis são próprios para a idade. Existe o kit adulto e o kit
sênior, que tem uma graduação, como eu te falei, né? Um idoso ativo, que ainda trabalha, e aquele idoso, né, que já está fora do mercado de trabalho, já está num outro ritmo, para que ele possa iniciar de um ponto de partida adequado, né? Mas eles são extremamente alegres, eles são extremamente animados. Até nessa última semana a gente, né, fiel à nossa proposta, né, de mudar para poder ser melhor e para poder dar mais flexibilidade, a gente fez com as turmas adultas, porque era mais adequado, né? A gente é parceiro do Café com Bolhas, que eles são quase nossos vizinhos ali. Então a gente fez com as turmas adultas, né, e terceira idade também, um momento de jogos foi no Café com Bolhas. A gente mudou o espaço físico da turma, a gente saiu do lugar, a gente foi para um outro ambiente, né? Voltando aos primórdios da educação, quando os filósofos caminhavam pelos jardins. Exatamente. E aí a gente fez a última atividade de jogos lá, e aí encerramos, né, a aula com café, um momento de confraternização, porque isso é fundamental também, isso é super importante, né? E na nossa rotina de sala, né, apesar de estar no mesmo ambiente, cada vez que eles chegam, as carteiras estão dispostas de uma forma diferente. Então, né, um momento eu trabalho sozinho, outro momento eu trabalho em grupo, eu trabalho em trio, eu trabalho em quarteto, né? Muito legal. E você que está em casa tem que ir lá, conhecer, ver de perto como é que é o trabalho do Supera. Mais uma vez, Roberta, endereço, telefone. Bom, a gente está ali na Rua Heitor de Moura Estevão, 93, a Rua do Castelinho. Nosso telefone é 27426122, né? Basta ligar, agendar uma aula demonstrativa para conhecer bem a metodologia, experimentar, conhecer a nossa unidade. Eu tenho certeza que vão gostar. Ok, muito obrigada por ter estado conosco aqui na TV Cidade, no programa No Mundo do Trabalho. Vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência, a sua preferência. Você não vai embora não, você sabe que é aqui na TV Cidade que você tem a melhor programação. Uma boa semana para todos, fiquem com Deus.